Ela subiu ao altar traída, humilhada, mas saiu de lá mais forte do que nunca. No altar dos sonhos, a maior decepção, descobrir que aquele homem nunca a amou, era apenas interesse. E pior, havia outra mulher esperando um filho dele. A dor poderia ter destruído qualquer pessoa, mas ela transformou lágrimas em coragem. Faltando apenas 30 minutos para o feliz para sempre, ela ouviu uma verdade que esmagaria qualquer coração. O noivo só queria o dinheiro dela e ainda tinha uma amante grávida. O vestido branco, que antes parecia leve como um sonho, agora pesava toneladas sobre seus ombros. O estômago se revirava em ondas de náusea. As mãos tremiam tanto que o buquê quase escapava de seus dedos e o coração disparava em uma batida irregular, como se tentasse avisá-la de que estava diante da maior mentira da sua vida. Mas, em vez de cancelar tudo, decidiu dar uma resposta que mudaria completamente a vida de todos naquela igreja. O que ela fez vai fazer você prender a respiração até o fim. Você não imagina o nojo que sinto dela. Cada beijo que dou, cada eu te amo que falo, é pura representação. Ela é patética demais para perceber. O coração de Isadora disparou ainda mais forte. A sala girava em um turbilhão de dor e incredulidade. Estava a meia hora de se casar com um homem que acabara de confessar desprezo. Henrique, isso é muito pesado, cara. A voz de Rafael Lima, o padrinho, soou desconfortável. Pesado? Vou te dizer o que é pesado. Henrique retrucou com crueldade. Mas pesado é ter que fingir paixão quando estou com ela. Eu penso no dinheiro que vou herdar. É o único jeito de conseguir. Isadora levou a mão à boca para abafar um soluço. Do outro lado da parede do salão da igreja, vestida em seu vestido de noiva caríssimo, ela ouvia o homem que amava destruindo 2 anos de relacionamento com cada palavra venenosa. Como haviam chegado até aquele momento? Como ela havia sido tão cega? Henrique Ferreira havia entrado em sua vida 2 anos atrás, durante um leilão beneficente. Advogado formado, com um sorriso conquistador e maneiras refinadas, ele parecia ser o homem perfeito, diferente dos outros pretendentes que só enxergavam cifrões quando olhavam para ela. Henrique parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Durante meses, ele a cortejou com uma paciência e dedicação que derreteram completamente seu coração. Flores todos os dias, mensagens carinhosas, atenção aos mínimos detalhes de sua personalidade. Henrique sabia que ela odiava rosas vermelhas e amava margaridas brancas. Lembrava-se de cada história que ela contava, de cada sonho que compartilhava. Ou pelo menos, ela pensava que ele se importava. Cara, mas você realmente não sente nada por ela? Rodrigo, o outro padrinho, perguntou. Claro que sinto. Henrique riu com sarcasmo. Sinto gratidão profunda. A princesinha Isadora é minha galinha dos ovos de ouro. Sem ela, eu ainda estaria devendo R$200 mil para agiotas. R$200 mil para agiotas? Isadora arregalou os olhos. Henrique sempre dizia que sua situação financeira era apertada, mas controlada. Nunca mencionou agiotas. Quando ela perguntava sobre suas dificuldades, ele mudava de assunto, dizendo que não gostava de preocupá-la com problemas masculinos. Você estava em situação assim tão grave? Rodrigo soou surpreso. Grave? Era questão de vida ou morte? Henrique respondeu friamente. Os caras estavam ameaçando quebrar minhas pernas se eu não pagasse em 2 semanas. Foi quando conheci a princesinha no leilão. E aí? Rodrigo insistiu. Aí que eu percebi que tinha ganhado na loteria. Henrique riu com crueldade. Uma mulher linda, completamente apaixonada por mim e filha de um dos homens mais ricos do país. Era a solução de todos os meus problemas em um pacote só. Cada palavra era como uma facada no coração de Isadora.
Ela lembrava daquele primeiro encontro com uma clareza dolorosa agora. Henrique havia sido tão charmoso, tão interessado em suas opiniões sobre arte e literatura. Haviam conversado por horas sobre os quadros em leilão e ela ficou impressionada com sua cultura e sensibilidade. Tudo mentira, tudo calculado. Em 2 anos consegui quitar tudo, abrir meu escritório em Higienópolis, comprar um Porsche, apartamento na cobertura. Henrique continuou, empolgado com sua própria maldade. E tudo porque a boba me apresentou para os amigos ricaços do papai. Isadora lembrava de cada apresentação que havia feito. Jantares na casa de empresários influentes, festas de negócios, eventos sociais onde Henrique brilhava com sua eloquência e charme. Ela sempre ficava orgulhosa de apresentá-lo como seu noivo, vendo como ele se encaixava perfeitamente em seu círculo social. Agora percebia que ele havia usado cada um daqueles eventos para construir sua própria rede de contatos e oportunidades de negócio. O velho Joaquim me deu 3 contratos milionários só porque eu estava fazendo sua filhinha feliz. Henrique prosseguiu com orgulho perverso. Joaquim Vasconcelos, pai de Isadora, realmente havia oferecido trabalhos jurídicos para Henrique. Isadora sempre achou que era porque seu pai reconhecia sua competência profissional. Mas, na verdade, era apenas um pai querendo agradar a filha apaixonada. E ela não desconfia de nada? Rodrigo perguntou. Desconfiar? Aquela tapada? Henrique gargalhou alto. A Isadora me ama como um cachorrinho abandonado. Ela acredita em tudo que eu falo. Ontem mesmo ela me disse que sou o homem mais honesto que já conheceu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora, manchando a maquiagem perfeita que havia levado 3 horas para ficar pronta. Ela realmente havia dito aquilo durante o jantar de ensaio. Na frente de toda a família e amigos, havia feito um brinde emocionado ao homem mais íntegro e honesto que já conheceu. Como Henrique podia ter ficado ali sorrindo e aceitando os parabéns, sabendo que tudo era uma farsa? Ela é tão ingênua que até pediu para eu escolher as joias do dote. Henrique continuou. 200 mil reais. 1 milhão em diamantes que ela me deu para guardar até depois da lua de mel. Que inocente! Isadora fechou os olhos. As joias da família, relíquias passadas de geração em geração que ela havia confiado a Henrique por amor. Diamantes que valiam uma fortuna e que agora ela percebia que provavelmente já estavam vendidos ou penhorados. Mas, cara, vocês vão se casar em meia hora. Rodrigo insistiu. Isso não é certo, Rafael. Você e Henrique não entendem. Henrique disse, com orgulho perverso na voz. O casamento é apenas a primeira fase do plano. Preciso ter acesso total aos negócios da família dela. Primeiro, que plano? Rafael perguntou desconfiado. Em 3 anos, quando eu já tiver uns 10 contratos milionários garantidos através dela e uma participação nos negócios da família, vou me separar e ficar com quem realmente amo. O coração de Isadora parou. Com quem realmente ama? Durante 2 anos, ela havia acreditado ser a mulher mais amada do mundo. Henrique a cobria de atenções. Dizia que ela era sua alma gêmea, que havia esperado a vida toda para encontrá-la. Nas noites em que faziam amor, ele sussurrava palavras de paixão que faziam Isadora se sentir a mulher mais desejada do planeta. Tudo mentira, tudo representação. Espera aí, Rafael disse, pasmo. Tem outra mulher? A Lorena está grávida de 3 meses. Henrique anunciou como se fosse a melhor notícia do mundo. Isadora sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Lorena, a secretária do escritório dele. Lorena Castro, minha secretária. Henrique confirmou. Vocês conheceram ela na inauguração. Morena, corpo escultural, vestido vermelho.
Isadora lembrava perfeitamente daquela mulher deslumbrante de 25 anos que Henrique havia apresentado como funcionária muito competente. Durante toda a festa de inauguração do escritório, Isadora notou como Lorena olhava para Henrique, mas interpretou como simples admiração profissional. Que cega havia sido! Agora lembrava de detalhes que na época pareceram insignificantes, como Henrique sempre atendia ligações do escritório e saía para conversar em particular, como frequentemente chegava tarde dos compromissos profissionais, como às vezes voltava para casa com um perfume diferente que dizia ser do elevador do prédio comercial. "Henrique, você enlouqueceu!" Rafael explodiu. "Ela grávida e você vai se casar agora?" "Calma, está tudo controlado." Henrique respondeu com frieza assustadora. "A Lorena entende perfeitamente a situação. Ela sabe que preciso me casar com a vaca gorda primeiro." Vaca gorda. Isadora fechou os olhos, e a dor foi sendo substituída por algo muito mais perigoso. Aos 28 anos, sempre fora considerada uma das mulheres mais elegantes de São Paulo. Alta, esguia, com cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até a cintura, jamais havia tido problemas com autoestima. Henrique sempre a elogiava, dizia que ela era a mulher mais linda que já havia visto. Mais mentiras. "A Lorena vai ficar quietinha enquanto eu me estabeleço definitivamente na família." Henrique continuou. "Depois vou me separar da Isadora e assumir meu filho." "E se a Isadora descobrir? E se ela brigar?" Rafael questionou. "Brigar?" Henrique riu com desprezo total. "Você conhece aquela princesa mimada? Ela nunca teve que lutar por nada na vida. É mole demais para ser perigosa. No máximo, vai chorar pelos cantos, fazer drama para as amigas ricas, mas vai superar." Princesa mimada. Como ele ousava. Isadora havia trabalhado desde os 18 anos na empresa da família. Formada em administração, com mérito acadêmico, havia provado sua competência em cada projeto que assumiu. Falava 4 idiomas, tinha pós-graduação em negócios internacionais e era respeitada no meio empresarial por sua inteligência e dedicação. Mas, para Henrique, ela era apenas uma princesa mimada. Além do mais, Henrique selava seu próprio destino. "Depois que eu conseguir o que quero, a Isadora vai ser apenas uma ex-esposa rica que me serviu de escada. Ela e toda aquela arrogância de família tradicional." Cada palavra era uma nova punhalada. Henrique falava da amante com um carinho genuíno que jamais havia demonstrado por Isadora, mesmo nos momentos mais íntimos. "A Lorena trabalha desde os 15 anos para ajudar a família." Henrique disse com orgulho. "Ela sabe o que é dificuldade, o que é luta. A Isadora acha que é especial porque nasceu rica." Henrique cuspiu as palavras com veneno. "Mas no fundo, é só uma menina boba que nunca lutou por nada. Não tem a menor noção do mundo real." Nesse momento, algo mudou completamente nos olhos de Isadora. A dor devastadora começou a se transformar em fúria gelada. Henrique havia cometido o maior erro da vida. Subestimara completamente a mulher errada. "Vocês vão ver," Henrique disse, dando a punhalada final. "Em 5 anos vou estar com a mulher que realmente amo, com meu filho rico. E a pobre da Isadora vai ser só uma lembrança cara do passado. Uma lembrança cara que me fez rico." Henrique riu com maldade. "Tenho que admitir, foi o melhor investimento que já fiz. 2 anos fingindo amor por 15 milhões em contratos." Isadora enxugou as lágrimas e olhou no espelho. Não era mais tristeza o que refletia. Era a sede de vingança mais fria e calculada que uma mulher traída já havia sentido. Henrique acabara de descobrir que inteligência afiada, recursos ilimitados e fúria feminina, nas mãos de uma mulher rica e humilhada, poderiam ser a combinação mais perigosa do mundo.
Isadora tinha meia hora para tomar a decisão mais importante de sua vida. Poderia cancelar o casamento, expor Henrique, passar pela humilhação pública diante de 250 convidados da alta sociedade paulistana. Ou poderia fazer algo que Henrique jamais imaginaria. Algo que transformaria o predador em presa. Algo que mostraria para aquele homem cruel que havia escolhido a vítima errada para destruir. Isadora sorriu pela primeira vez desde que a conversa maldita começara. Mas não era o sorriso inocente de uma noiva apaixonada. Era o sorriso gelado de uma mulher que acabara de decidir declarar uma guerra que Henrique jamais esqueceria. Se ele queria uma princesa mimada, ela mostraria o que acontece quando uma princesa decide usar todo o seu poder, inteligência e recursos para destruir alguém. Henrique Ferreira não sabia, mas havia se tornado o alvo da vingança mais devastadora que uma mulher traída já havia arquitetado. E tudo começaria em 30 minutos, no altar. Isadora pegou o celular e digitou uma mensagem que mudaria tudo. Pai, preciso falar com você, urgente, antes da cerimônia. A guerra estava declarada. Joaquim Vasconcelos estava ajustando a gravata quando o celular vibrou. Era uma mensagem da filha. Estranho, pensou, faltando apenas 25 minutos para a cerimônia começar. Pai, preciso falar com você, urgente, antes da cerimônia. Algo no tom da mensagem o preocupou imediatamente. Em 40 anos de vida empresarial, Joaquim havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar problemas. Aquela mensagem disparou todos os alarmes internos. Chegando, ele digitou de volta, saindo rapidamente do salão principal da igreja em direção ao salão da noiva. Do outro lado da parede, Henrique continuava sua conversa cruel, alheio ao furacão que suas palavras haviam desencadeado. A melhor parte é que depois do casamento vou ter procuração para assinar contratos em nome dela. Henrique riu baixinho. O velho Joaquim já deixou tudo preparado para eu cuidar dos interesses da família quando formos para a lua de mel prolongada na Europa. Procuração? Rafael perguntou surpreso. 3 meses na Europa, cara. 3 meses com acesso total aos negócios da família, enquanto eles acham que estou cuidando de tudo como um genro responsável. Isadora gelou. A lua de mel de 3 meses havia sido ideia de Henrique. Ele insistiu tanto que ela acabou convencendo os pais de que seria uma oportunidade única para fortalecer os laços familiares antes de assumirem mais responsabilidades na empresa. E a Lorena? Como vai ficar nessa situação enquanto vocês estiverem viajando? Rafael perguntou. A Lorena vai viajar para visitar a família durante esses 3 meses. Henrique fez aspas com os dedos. Na verdade, vai ficar em um apartamento que aluguei em Campos do Jordão, descansando durante a gravidez. Henrique, isso é loucura total. Rafael balançou a cabeça. Você está brincando com fogo. Brincando? Eu estou sendo um estrategista brilhante. Henrique retrucou com arrogância. Em 3 anos, quando eu me separar da Isadora, já vou ter desviado o suficiente para garantir meu futuro e o da Lorena. Desviar. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Henrique estava planejando roubar dinheiro da empresa da família. Como assim desviar? Rafael perguntou, visivelmente desconfortável. Rafael, por favor, vocês acham que vou ficar 3 anos casado com aquela princesinha só pela diversão? Henrique riu com frieza. Vou aproveitar cada dia de acesso aos negócios para transferir pequenas quantias para contas no exterior. Nada muito óbvio, só o suficiente para garantir alguns milhões de dólares para começar minha nova vida. Alguns milhões de dólares. Isadora teve que se apoiar na parede para não cair. Henrique não estava apenas planejando usar seu casamento para fazer contatos. Ele estava planejando roubar uma fortuna da empresa da família.
Nesse momento, a porta se abriu suavemente e Joaquim entrou. Isadora se virou para ele e o que ele viu no rosto da filha o alarmou instantaneamente. Lágrimas escorriam pela maquiagem perfeita, mas não eram lágrimas de emoção pré-casamento. Eram lágrimas de devastação total. Isadora, o que aconteceu? Ele perguntou baixinho, fechando a porta atrás de si. Ela apontou para a parede, onde as vozes continuavam vindas do salão adjacente. Escuta, ela sussurrou. Henrique continuava sua confissão cruel. A ingênua da Isadora confia tanto em mim que nem vai questionar as movimentações financeiras. Ela acha que sou um gênio dos negócios. Joaquim ficou imóvel, processando o que estava ouvindo. Em segundos, sua expressão mudou da preocupação paterna para a frieza calculista do empresário que havia construído um império. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou em voz baixa. Uns 10 minutos. Isadora sussurrou de volta. Pai, ele não me ama. Ele só quer nosso dinheiro. E tem uma amante grávida. As palavras saíram entrecortadas, mas Joaquim captou cada detalhe. Sua filha, sua princesa, a pessoa mais importante de sua vida, havia sido cruelmente enganada por um golpista e tinha mais. Henrique continuava do outro lado. O melhor de tudo é que a Isadora vai assinar a transferência de 50% dos bens para o meu nome como prova de confiança matrimonial. Foi ideia dela. Isadora fechou os olhos. Era verdade. Na empolgação do casamento, ela havia sugerido que colocassem metade de seus bens em nome dos dois, como símbolo de união total. Henrique havia hesitado no início, dizendo que não queria que ela pensasse que ele estava interessado no dinheiro. Que manipulação perfeita. 50% dos bens? Rafael soou chocado. Estamos falando de mais de 500 milhões de reais. Exatamente. Henrique respondeu com orgulho. E ela vai assinar tudo depois da cerimônia no cartório, como prova do nosso amor eterno. Ele imitou a voz de Isadora de forma cruel. Joaquim cerrou os punhos. Como empresário, já havia lidado com muitos golpistas ao longo da vida, mas nunca imaginou que um deles chegaria tão perto de sua família. Pai, Isadora sussurrou. O que eu faço? Cancelo o casamento? Como vou explicar para mais de 200 pessoas? Joaquim olhou para a filha e viu não apenas dor, mas uma determinação fria começando a se formar em seus olhos. Isadora era filha dele e havia herdado não apenas sua fortuna, mas também sua inteligência estratégica. Você quer minha opinião como pai ou como empresário? Ele perguntou baixinho. As duas, ela respondeu. Como pai, eu quero entrar naquele salão e acabar com esse verme. Joaquim disse, a voz tremendo de raiva contida. Mas como empresário, eu digo que temos uma oportunidade única de virar o jogo completamente. Como assim? Isadora perguntou, engolindo o choro. Henrique está confessando crimes, Isadora. Conspiração para fraude, apropriação indébita, formação de esquema para desvio de verbas. Se conseguirmos gravar isso... Meu celular. Isadora sussurrou, pegando o aparelho. Posso começar a gravar agora? Faça isso. Joaquim respondeu firme. Mas tem mais. A mente estratégica dele trabalhava rapidamente. Se você cancelar o casamento agora, ele vai fugir. Vai sumir com o que já conseguiu e nunca vamos recuperar nada. E se eu casar? Isadora perguntou, o coração disparado. Se você casar, ele vai se sentir seguro, vai continuar com o plano e nós vamos ter tempo para preparar uma armadilha que vai destruir ele completamente. Joaquim respondeu com firmeza. Do outro lado, Henrique continuava falando com arrogância. Vocês não entendem.
Em 2 anos eu vou estar livre, rico e com a mulher que amo. Isadora. Joaquim disse, olhando diretamente nos olhos da filha. Você tem uma escolha a fazer. Pode se proteger agora, cancelando tudo. Ou pode entrar numa guerra que vai durar alguns meses, mas que vai destruir esse homem para sempre. O que você está sugerindo? Ela perguntou, engolindo em seco. Case com ele. Deixe ele pensar que ganhou. E então nós vamos usar cada dia dos próximos meses para juntar evidências, montar uma estratégia legal e garantir que, quando a bomba explodir, ele perca não apenas tudo o que tentou roubar, mas também vá para a cadeia. Era doloroso, mas também era a chance de uma vingança total. Ele mencionou procuração, transferência de bens, contas no exterior. Ela disse: se eu casar, posso ter acesso a todas essas informações. Exato, Joaquim confirmou. E como esposa, você vai ter direitos legais que, como noiva, você não tem. Mas, pai, isso significa que vou ter que... Ela hesitou, respirando fundo. Conviver com ele. Fingir que não sei de nada. Isadora, você é minha filha. Você tem sangue de empresária nas veias. Se alguém pode jogar esse jogo e ganhar, é você. Do outro lado da parede, Henrique soltou uma gargalhada cruel. Imaginem a cara da princesinha quando descobrir que foi apenas uma escada para meu sucesso. Vai ser impagável. Nesse momento, algo definitivo mudou nos olhos de Isadora. A dor foi substituída por uma determinação fria e calculista que assustou até mesmo Joaquim. Vou casar, ela disse, a voz firme como nunca. Vou deixar ele pensar que ganhou e então vou destruir a vida dele de uma forma que ele jamais imaginou. Tem certeza? Joaquim perguntou. Absoluta. Ele quer jogar sujo? Então vamos jogar, mas pelas minhas regras. Isadora ativou a gravação no celular e o posicionou próximo à parede. As palavras de Henrique continuavam sendo documentadas, cada confissão se tornando uma peça de evidência. Pai, preciso que você cancele discretamente a transferência de bens que estava programada para hoje. Ela pediu. Já estava pensando nisso, Joaquim confirmou. E preciso que você contrate o melhor detetive particular de São Paulo. Quero cada movimento de Henrique e dessa Lorena documentado. Feito. E pai? Isadora fez uma pausa, respirando fundo. Quero que você prepare os advogados. Quando eu decidir atacar, quero que seja devastador. Quero que ele perca tudo: dinheiro, reputação e liberdade. Joaquim sorriu pela primeira vez desde que entrara no salão. Aquela era realmente sua filha. Isadora, você sabe que isso vai ser difícil, né? Vai ter que conviver com ele, fingir amor, ser uma atriz perfeita. Pai, ele passou 2 anos sendo ator comigo. Agora é minha vez de mostrar que aprendi com o melhor professor que já existiu. Henrique continuava do outro lado, rindo de seu próprio plano. A melhor parte é que, quando eu me separar dela, vou alegar que fui traído por descobrir que ela estava me controlando financeiramente. Vou sair como vítima. Que canalha! Rafael murmurou. Canalha inteligente. Henrique corrigiu com orgulho. Em 5 anos, quando vocês me virem dirigindo uma Ferrari com a Lorena do lado e meu filho no banco de trás, vão entender que o canalha era um gênio. Isadora desligou a gravação. Já tinha material suficiente para começar a guerra. Pai, em 15 minutos vou caminhar pelo corredor dessa igreja e me casar com o maior golpista que já conheci. Mas ele não sabe que está se casando com a mulher que vai ser sua ruína total. E você tem certeza de que consegue fazer isso? Joaquim perguntou. Isadora olhou no espelho mais uma vez. O vestido branco, símbolo de pureza e inocência, agora parecia uma armadura de guerra. Pai, ele quer uma princesa mimada e ingênua.
Vou dar exatamente isso para ele, até o dia em que mostrar quem eu realmente sou. Joaquim abraçou a filha com orgulho e preocupação. Então vamos à guerra. Vamos à guerra. Isadora confirmou. Do lado de fora, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Henrique não sabia, mas estava caminhando para o altar de sua própria destruição. Caros irmãos, estamos reunidos aqui hoje. O padre começou a cerimônia solene. Isadora havia escolhido a Igreja do Carmo, uma das mais tradicionais da cidade, para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Henrique estava ao altar, deslumbrante em seu smoking Armani, sorrindo como o noivo mais apaixonado do mundo. 250 convidados da alta sociedade paulistana o observavam com admiração. Que homem sortudo, murmuravam. Que casal perfeito. Se soubessem. Isadora caminhava lentamente pelo corredor, o braço entrelaçado ao do pai. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. O vestido, que custara uma fortuna, agora parecia uma fantasia para a performance mais importante de sua vida. Você consegue? Joaquim murmurou baixinho, apenas para ela ouvir. Lembre-se, você está no comando agora. Henrique a observava se aproximar, e em seus olhos havia uma satisfação cruel que apenas ela conseguia decifrar. Ele não via uma noiva. Ele via cifrões caminhando em sua direção, milhões de reais em forma de mulher. Que nojo ela sentia dele agora. Quem entrega esta mulher em casamento? O padre perguntou quando chegaram ao altar. Eu a entrego, Joaquim respondeu, beijando a testa da filha. Mas ao entregá-la a Henrique, sussurrou algo que só os três puderam ouvir. Cuide bem dela, porque se não cuidar vai se arrepender pelo resto da vida. Henrique sorriu charmosamente. Pode deixar, senhor Joaquim. Vou fazer sua filha a mulher mais feliz do mundo. Mentiroso, canalha, ladrão. Minha querida Isadora. Henrique começou seus votos, olhando profundamente em seus olhos. Há 2 anos, você entrou na minha vida como um anjo. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro. Cada palavra era uma facada. Isadora sabia que ele estava representando. Por trás daquele olhar apaixonado havia apenas ganância e desprezo. Mas agora, ela também estava representando. Henrique, respondeu com voz emocionada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é o homem mais honesto e maravilhoso que já conheci. Prometo te amar para sempre. As palavras mais amargas que já saíram da minha boca, pensou. Mas Henrique sorriu com satisfação, provavelmente pensando em como ela era ingênua e fácil de manipular. Henrique Ferreira, você aceita Isadora Vasconcelos como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito. Henrique respondeu sem hesitar. Claro que aceitava. Ele estava aceitando uma conta bancária de 100 milhões de reais. Isadora Vasconcelos, você aceita Henrique Ferreira como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Perguntou o padre. Isadora fez uma pausa. Por um segundo, toda a igreja ficou em silêncio. Henrique franziu levemente o senho, preocupado. Eu aceito, ela disse finalmente. Mas suas palavras tinham um peso diferente. Não estava aceitando amar Henrique para sempre. Estava aceitando destruir ele para sempre. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Henrique a beijou com paixão teatral e Isadora retribuiu com a mesma intensidade falsa. 250 pessoas aplaudiram emocionadas, acreditando que presenciavam o início de um conto de fadas.
Na verdade, estavam presenciando o início da vingança mais calculada que São Paulo já havia visto. Durante a festa, Isadora foi a noiva perfeita. Sorriu para cada foto, cumprimentou cada convidado, dançou com Henrique como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Mas sua mente trabalhava em silêncio, planejando cada movimento dos próximos meses. Minha esposa. Henrique sussurrou em seu ouvido durante uma valsa. Como soa bem, não é? Soa perfeito. Ela respondeu sorrindo docemente. Agora somos uma família de verdade. Ah, uma família de verdade, ele repetiu. Mas Isadora captou o tom cínico por trás das palavras românticas. Durante a festa, ela observava discretamente como Henrique interagia com os convidados. Via como ele memorizava nomes, profissões, oportunidades de negócio. Cada conversa era uma estratégia para expandir sua rede de contatos. Senhor Roberto, ela ouviu Henrique conversando com um dos maiores construtores de São Paulo. Adoraria marcar um almoço para discutirmos uma parceria. Agora que faço parte da família Vasconcelos, tenho acesso a terrenos muito interessantes. Acesso que ele não tinha ainda, Henrique querido. Isadora se aproximou, entrelaçando o braço no dele. Podemos conversar rapidinho? Perguntou com um sorriso. Eles se afastaram para um canto mais reservado da festa. Amor, sobre aqueles documentos que você mencionou da transferência dos bens para nosso nome conjunto. Ela disse com voz doce e inocente. Os olhos de Henrique brilharam de ganância mal disfarçada. Ah, sim, você ainda quer fazer isso? Claro, quero que tudo seja nosso, sem distinção. Você é meu marido agora, Henrique. Você tem certeza? É muito dinheiro, Isadora. Eu confio em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Você jamais me faria mal, não é? Jamais. Ele mentiu, olhando diretamente em seus olhos. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, amanhã mesmo, vamos ao cartório. Ela sorriu angelicalmente. Quero oficializar nossa união completa. Henrique mal conseguiu disfarçar a satisfação. Se é isso que você quer, é exatamente o que quero. O que Henrique não sabia era que o senhor Joaquim já havia alertado o cartório. Os documentos seriam preparados, mas haveria um problema técnico que adiaria a transferência por alguns dias. Tempo suficiente para Isadora executar a próxima fase do plano. Senhoras e senhores, chegou a hora da dança dos noivos, anunciou o DJ Orion Almeida. Henrique a conduziu para o centro do salão e eles dançaram sob os holofotes enquanto todos os observavam. Era uma cena linda, romântica, perfeita para as fotos que seriam publicadas nas revistas de sociedade. Em que você está pensando? Henrique perguntou, notando que ela estava quieta. Estou pensando em como nossa vida vai ser perfeita. Ela respondeu. 3 meses na Europa, só nós dois. Vai ser incrível, ele concordou. Já estou ansioso para começarmos nossa nova vida. Nova vida? Ele não fazia ideia de como essa nova vida seria diferente do que imaginava. Durante o corte do bolo, Isadora reparou em uma mulher morena que observava a festa de longe, próxima à entrada do salão. Lorena Castro. A amante estava ali, vendo o homem que amava se casar com outra mulher. Por um momento, Isadora sentiu até pena dela. Lorena também estava sendo enganada. Henrique havia prometido amor eterno para ela também, provavelmente usando as mesmas palavras doces que usara com Isadora. Mas a pena durou apenas segundos. Lorena sabia que Henrique estava noivo quando se envolveu com ele. Sabia que estava destruindo um relacionamento. Merecia tudo o que estava por vir. Isadora, você viu aquela mulher ali? Débora, sua madrinha, se aproximou discretamente. Que mulher! Morena, vestido azul perto da entrada. Ela está olhando para vocês de um jeito estranho. Deve ser alguma conhecida do Henrique. Isadora respondeu com naturalidade.
Ele conhece muita gente. Se Débora soubesse que aquela conhecida estava grávida de 3 meses do noivo... A festa continuou até altas horas. Henrique bebeu champanhe, riu com os amigos, recebeu parabéns de todos os lados. Estava no auge da felicidade, acreditando que havia conseguido o golpe perfeito. Ah, meu amor, ele sussurrou para Isadora ao se despedirem dos últimos convidados. Mal posso esperar para chegar ao hotel. Hotel. A suíte presidencial que ela havia reservado para a primeira noite de casados. Mais uma demonstração de luxo que Henrique acreditava ter conquistado. Eu também, ela respondeu, beijando-o suavemente. Vai ser nossa primeira noite como marido e mulher. No carro, voltando para o hotel, Henrique estava eufórico. Correu tudo perfeito, não achou? Perfeito. Isadora concordou. Especialmente seus votos. Foram tão sinceros. Ah, saíram do coração. Ele mentiu mais uma vez. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você realmente me ama? Não pelo dinheiro, não pela família, mas por mim? Henrique parou no sinal vermelho e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar. Isadora, você é tudo para mim. Eu te amaria se você fosse pobre. Mentira, mentira, mentira. Que bom. Ela sorriu. Porque às vezes tenho medo de que as pessoas se interessem por mim só pelo que posso oferecer. Nunca pense isso. Você é incrível, independente de qualquer coisa. Se ela fosse pobre, Henrique nem olharia em sua direção. Chegaram ao hotel e Henrique carregou Isadora no colo até a suíte presidencial, seguindo a tradição. Bem-vinda à nossa lua de mel, senhora Ferreira. Ele disse, beijando-a. Senhora Ferreira. Como odiava esse nome agora. Nossa primeira noite de casados. Henrique murmurou, começando a beijar seu pescoço. Isadora fechou os olhos e por um momento imaginou como seria se tudo fosse real. Se Henrique realmente a amasse, se não houvesse mentiras, traições, planos cruéis. Mas então lembrou das palavras que ouvira algumas horas antes. Você não imagina o nojo que sinto dela. Henrique, ela disse suavemente, se afastando. O que foi? Estou exausta. Foi um dia muito longo. Claro, amor, entendo perfeitamente. Ele não entendia nada. Estava claramente frustrado, mas tentava disfarçar. Você se importa se tomarmos um banho separados hoje? Quero relaxar um pouco sozinha. Sem problema. Vou dar uma olhada nos e-mails do escritório mesmo. Perfeito. Ela respondeu com um leve sorriso. Enquanto ele checava e-mails, ela poderia começar a primeira fase de sua investigação. No banheiro, Isadora finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva pura. Raiva por ter sido enganada. Raiva por ter desperdiçado 2 anos com um mentiroso. Raiva por ter acreditado em cada palavra doce que ele havia sussurrado. Mas principalmente raiva por ele achar que era inteligente o suficiente para enganá-la para sempre. Henrique Ferreira havia acabado de se casar com sua própria ruína. E Isadora mal podia esperar para começar a destruição. 3 semanas depois do casamento, Henrique estava no auge da felicidade. A lua de mel em Paris estava sendo tudo o que havia sonhado. Não pelo romance, mas pelos negócios que estava fechando remotamente, enquanto Isadora passeava pelas lojas da Champs-Élysées. O Hotel Plaza, onde estavam hospedados, custava 15 mil euros por noite. Henrique se deliciava com o luxo, sabendo que estava tudo sendo pago com o dinheiro da esposa ingênua que dormia ao seu lado todas as noites. Amor, você não vem comigo na Torre Eiffel? Isadora perguntou naquela manhã de quarta-feira, vestindo um casaco Chanel. Vou ficar aqui terminando umas coisas do escritório.
Henrique respondeu, sem levantar os olhos do notebook caro que Isadora havia comprado para ele como presente de lua de mel. Você se diverte. Depois me conta como foi. Isadora sorriu docemente e beijou sua testa. Tudo bem, querido. Negócios primeiro, né? Se Henrique prestasse atenção, notaria o tom levemente irônico na voz dela. Mas estava ocupado demais, calculando os lucros dos 3 contratos milionários que havia fechado, usando o nome da família Vasconcelos como garantia. Assim que Isadora saiu do hotel, Henrique se permitiu um sorriso de satisfação pura. 3 semanas de lua de mel e ele já havia lucrado mais de 2 milhões de reais. O plano estava funcionando melhor do que suas expectativas mais otimistas. Pegou o celular e ligou para Lorena, como fazia todos os dias desde que chegara a Paris. Oi, meu amor, ele disse, a voz se enchendo de uma ternura real. Henrique estava esperando sua ligação. A voz de Lorena soou doce do outro lado da linha. Como está sendo a viagem? Um verdadeiro saco. Henrique respondeu com sinceridade brutal. 3 semanas fingindo que estou apaixonado por aquela princesinha mimada. Não vejo a hora de voltar para o Brasil e te abraçar. E como ela está? Desconfia de alguma coisa? Desconfiar? Henrique riu com crueldade. A Isadora está vivendo num conto de fadas. Ontem ela me agradeceu por ser o marido mais carinhoso e atencioso do mundo. Se ela soubesse que, enquanto dormia, eu estava mandando mensagens de amor para você pelo WhatsApp. Do outro lado do oceano, Lorena riu também. Coitadinha, ela realmente não percebe nada. Absolutamente nada. É inacreditável como essa gente rica vive numa bolha de ilusões. Acham que todo mundo é honesto e transparente como eles pensam que são. E os negócios? Está conseguindo fazer os contatos internacionais que queria? Melhor ainda do que imaginei. Henrique respondeu com orgulho perverso. Fechei 3 contratos esta semana usando as conexões do sogro. Ele me deu carta branca total para representar a empresa Vasconcelos em negociações internacionais. Estou literalmente faturando uma fortuna. Que maravilha de amor. Quanto mais dinheiro você conseguir acumular, mais rápido poderemos ficar juntos de verdade e formar nossa família. Exatamente. Em mais uns 2 anos, eu terei capital suficiente guardado em contas no exterior para me separar dela e assumir você e nosso filho publicamente, sem depender de ninguém. Henrique falava com orgulho. O que Henrique não sabia é que Isadora estava escutando cada palavra daquela conversa. Ela não havia saído para a Torre Eiffel. Voltou ao hotel 5 minutos depois de sair, usando a escada de serviço que conhecera ao explorar o local nos primeiros dias. Agora estava encostada na porta da suíte, gravando tudo no celular com clareza perfeita. Como está nosso bebê? Henrique perguntou com um carinho genuíno que jamais havia demonstrado quando falava sobre Isadora. Está crescendo perfeitamente. Fiz ultrassom na segunda-feira. Quer que eu te envie a foto? Claro que quero. Mal posso esperar para conhecer meu filho e ser pai de verdade. Henrique, às vezes eu fico preocupada. Preocupada com o quê, meu amor? E se a Isadora descobrir sobre nós? E se ela não aceitar o divórcio pacificamente? Gente rica tem muito poder, pode tentar nos prejudicar. Henrique gargalhou alto e o som ecoou pelo corredor onde Isadora estava gravando. Lorena, você não conhece aquela menina. Ela é mole como um marshmallow. Quando descobrir sobre nós, vai chorar rios. Vai fazer o dramalhão que mulher rica adora fazer, mas no final vai aceitar numa boa. Essa gente não gosta de escândalo público. Tem certeza? Lorena insistiu. Absoluta.
A Isadora foi criada para ser uma bonequinha de porcelana de vitrine. Não tem coragem nem para demitir uma empregada doméstica. Imagina brigar seriamente comigo. Isadora cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. Bonequinha de porcelana. Como ele ousava falar dela daquela forma? Além do mais, Henrique continuou, cada palavra sendo uma sentença de morte para o seu próprio futuro. Quando eu pedir o divórcio, vou interpretar o papel de vítima incompreendida. Vou alegar que descobri que ela é possessiva e controladora, que quer me usar como um fantoche decorativo nos negócios da família. Isso não é cruel demais? Lorena perguntou hesitante. Cruel? Henrique riu com desprezo. E, Lorena, vou te dizer o que é realmente cruel. Cruel é ter que beijar ela todo santo dia, sabendo que você é a única mulher que realmente amo e desejo. Cada palavra estava sendo documentada perfeitamente pelo celular de Isadora. Cada confissão cruel se tornava mais uma evidência para a destruição total que ela estava meticulosamente planejando. Lorena, eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente. Henrique disse com uma paixão real que jamais havia demonstrado por Isadora, nem mesmo nos primeiros dias de namoro. Você é a única mulher autêntica que já conheci na vida. Não como essa princesa artificial que só se preocupa com manicure, pedicure, massagem, roupas caras e outras futilidades de ricaça. Eu também te amo loucamente, Lorena respondeu. E nosso filho vai crescer te amando como o pai maravilhoso que você é. Mal posso esperar para sermos uma família de verdade, real, longe dessa farsa ridícula que você está sendo obrigado a viver. Quando você acha que vai conseguir se livrar dela definitivamente? No máximo em 2 anos. Preciso acumular pelo menos 5 milhões de dólares antes de dar o golpe final. Com essa quantia, posso garantir nosso futuro e o futuro do nosso filho sem depender de mais ninguém. Henrique, você não acha arriscado roubar tanto dinheiro assim? Roubar é uma palavra muito feia, amor. Henrique respondeu com cinismo. Eu prefiro chamar de compensação pelos danos psicológicos de ter que fingir amor por 2 anos. Isadora desligou a gravação silenciosamente e voltou para o lobby do hotel. Ficou 15 minutos controlando a raiva antes de subir novamente para a suíte. Quando entrou, Henrique estava no notebook, fingindo trabalhar em documentos legítimos. Como foi a Torre Eiffel? Ele perguntou sem olhar para ela, digitando algo que provavelmente era uma mensagem para Lorena. Linda demais. Ela mentiu com perfeição, mas bateu uma saudade enorme de casa e de ficar juntinho com você. Resolvi voltar para aproveitarmos esses momentos sozinhos. Que fofa e carinhosa. Henrique sorriu falsamente, provavelmente irritado por ter a conversa com a amante interrompida. Também estava com saudade de você. Mentiroso. Ele era contrariado por ter que voltar à representação de marido apaixonado. Henrique, posso te perguntar uma coisa bem sincera? Claro, amor. Pode perguntar qualquer coisa. Você está realmente feliz comigo? Feliz de verdade, do fundo do coração. Henrique parou de digitar e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar depois de 2 anos de prática. Isadora, você é a mulher da minha vida. Nunca fui tão feliz e realizado como sou ao seu lado. Mesmo porque às vezes sinto que você está mentalmente distante. Distante? Como assim, amor? Sei lá, parece que sua cabeça está sempre em outro lugar. Nos negócios, no celular, no notebook, em qualquer coisa, menos em nós dois. Henrique se levantou e a abraçou com uma teatralidade que faria inveja a qualquer ator de Hollywood. Desculpa, meu amor. É que estou trabalhando dobrado para estabelecer bem a empresa e garantir que tenhamos uma vida ainda mais confortável.
Absolutamente tudo que faço é pensando em nós dois. Por nós dois. Que piada cruel. Tudo que ele fazia era pensando nele e na amante grávida. Eu entendo e admiro sua dedicação. Isadora disse, se derretendo nos braços dele como a esposa apaixonada que fingia ser. É que às vezes fico insegura e com medo. Isadora, não fale uma bobagem dessas. Henrique respondeu, beijando sua testa com falsa ternura. Eu te amaria perdidamente, mesmo se você não tivesse absolutamente nada. Mentira número 1001 de Henrique Ferreira. Que alívio ouvir isso, porque às vezes acordo no meio da noite com pesadelos horríveis de que você só está comigo pelo dinheiro da minha família. Henrique riu e a beijou nos lábios. Você é muito paranoica e insegura sem motivo. Eu te amo por quem você é como pessoa, não pelo que você possui materialmente. Naquele momento exato, olhando nos olhos mentirosos do homem que havia prometido amá-la na riqueza e na pobreza, Isadora tomou uma decisão definitiva. Ela havia coletado evidências suficientes durante aquelas 3 semanas. Era hora de começar a segunda fase do plano que destruiria Henrique completamente. Henrique, que tal voltarmos para o Brasil amanhã mesmo? Amanhã? Mas nossa lua de mel está programada para 3 meses. Eu sei, querido, mas estou com uma saudade desesperadora de casa, da nossa rotina. E você parece ansioso para voltar aos negócios e colocar os projetos em andamento. Henrique tentou disfarçar o imenso alívio que sentiu. Se é isso que você quer de coração, é exatamente isso que quero também. Estou ansiosa para começarmos nossa vida de casados de verdade no nosso ambiente. Ela disse com doçura. No avião de volta ao Brasil, Isadora fingiu dormir durante todo o voo, enquanto planejava meticulosamente cada passo da destruição sistemática de Henrique. Ela havia passado 3 semanas coletando evidências irrefutáveis, gravando conversas comprometedoras, fotografando documentos sigilosos que ele deixava espalhados pela suíte. Sabia sobre cada um dos contratos fraudulentos que ele estava assinando, usando indevidamente o nome da família. Sabia sobre as transferências ilegais de dinheiro para contas pessoais. Sabia sobre cada mentira, cada traição, cada crime que ele estava cometendo metodicamente. Henrique dormia tranquilamente na poltrona ao lado, provavelmente sonhando com o dia glorioso em que finalmente se livraria dela para viver seu grande amor com Lorena. Chegaram ao Brasil numa terça-feira chuvosa. Henrique mal conseguia disfarçar a ansiedade para voltar à rotina, que na verdade significava correr para os braços de Lorena. Amor, preciso passar no escritório hoje mesmo. Ele disse assim que pisaram no apartamento. 3 semanas fora, deve ter uma montanha de coisas urgentes acumuladas. Claro, querido, vou aproveitar para colocar nossas coisas em ordem aqui. Henrique a beijou rapidamente e praticamente correu para fora. Mal podia esperar para abraçar Lorena e matar a saudade. Assim que a porta se fechou, Isadora transformou-se. A máscara de esposa apaixonada desapareceu instantaneamente, substituída pela frieza calculista de uma mulher em guerra. Ligou para o pai. Pai, chegamos. É hora de começar. Tem certeza? Absoluta, filha. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Coletei evidências suficientes para enterrar ele tão fundo que vai precisar de escavadeira para sair. Enquanto isso, Henrique dirigia para Campos do Jordão, onde Lorena o esperava no apartamento que ele havia alugado. Quando chegou, Lorena o recebeu na porta. Estava com 4 meses de gravidez, a barriga redonda começando a aparecer sob o vestido azul. Meu amor! Henrique a abraçou e a beijou com uma paixão desesperada. Como senti sua falta! Como senti falta do nosso bebê! Eu também estava morrendo de saudades. Lorena se derreteu nos braços dele. Como foi suportar 3 semanas com aquela mulher?
Um verdadeiro inferno na terra, mas valeu cada segundo pelos milhões que consegui desviar. Milhões? 3,5 milhões de reais já estão seguros em contas na Suíça. Acredito que em 6 meses teremos dinheiro suficiente para sumir do mapa e recomeçar onde quisermos, muito antes do que imaginávamos. Eles riram juntos, completamente alheios ao fato de que suas vidas estavam prestes a implodir. Do outro lado da cidade, Isadora estava numa reunião sigilosa no escritório de Marcelo Tavares, o advogado criminalista mais temido de São Paulo, e toda sua equipe. Doutora Isadora, Marcelo disse depois de analisar todo o material que ela havia coletado. Isso aqui é uma mina de ouro jurídica. Temos evidências irrefutáveis de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Qual a pena máxima? Entre 12 e 15 anos de prisão, mais a restituição integral dos valores, que com juros e multas pode chegar a 20 milhões. Perfeito. Quando começamos? Podemos protocolar as denúncias amanhã mesmo, mas sugiro uma estratégia mais devastadora. Explique. Que tal deixarmos ele se enforcar um pouco mais, dar corda suficiente para cometer crimes ainda maiores, com evidências ainda mais sólidas? Isadora sorriu friamente. Continue. Sua procuração para ele assinar contratos em nome da família sai na sexta-feira, correto? Correto. Então esperamos. Deixamos ele usar a procuração para cometer fraudes maiores. Quanto mais ele roubar, maior será a pena. E como controlamos isso sem perder dinheiro de verdade? Simples. Montamos uma operação controlada, contas falsas, contratos simulados, negócios fantasmas. Ele vai achar que está roubando milhões, mas na verdade estará apenas se incriminando. Isadora se inclinou para a frente, fascinada. Explique melhor. Criamos uma empresa de fachada na Holanda. Seu marido vai acreditar que está desviando 15 milhões de euros para lá, mas o dinheiro nunca sai do Brasil. Fica numa conta bloqueada que só nós controlamos. E as evidências? Cada transferência será gravada, documentada, fotografada. Quando terminarmos, teremos material suficiente para condenar uma máfia inteira. Quanto tempo levaria? 2 meses, no máximo 3. Marcelos, eu amo esse plano. Vamos fazer Henrique cavar a própria cova. Enquanto Isadora planejava a destruição do marido, Henrique estava no auge da felicidade. Lorena, meu amor, em 2 semanas vou ter acesso total às contas da família Vasconcelos. Vamos poder acelerar nossos planos. Henrique sorria, cheio de ganância. Ele não sabia que Isadora havia lido cada linha dos documentos e alterado cláusulas cruciais antes de assinar. Henrique, preciso te contar uma coisa. O que foi? O médico disse que é menino. Nosso filho é um menino. Henrique explodiu de felicidade. Levantou Lorena nos braços e girou com ela pelo quarto. Um menino. Vamos ter um príncipe. E eu já escolhi o nome. Henrique Júnior. Perfeito. Henrique Júnior Ferreira vai crescer com tudo que eu não tive. Eles estavam tão absortos na felicidade que não perceberam o detetive particular, contratado por Isadora, fotografando tudo de um carro estacionado na rua. 2 horas depois, Isadora recebia as fotos no celular. Henrique beijando apaixonadamente a barriga de Lorena. Henrique ajoelhado no chão, falando com o bebê. Henrique comprando um anel de noivado caríssimo em uma joalheria próxima. Interessante, murmurou Isadora, analisando as imagens. Ele vai pedir a amante em casamento. Naquela noite, Henrique chegou em casa radiante. Como foi no escritório? Isadora perguntou, servindo o jantar. Ótimo. Resolvi várias pendências importantes. Que bom. Você parece muito feliz. Estou. Sabe quando você sente que tudo na vida está se encaixando perfeitamente? Se ele soubesse... Henrique, sobre aquela procuração que você mencionou, os olhos dele brilharam de ganância.
Sim, já está tudo aprovado. Você pode começar a assinar contratos em nome da empresa na próxima semana. Henrique mal conseguiu disfarçar a euforia. Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Tenho certeza absoluta. Confio em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Isadora, você não vai se arrepender. Vou multiplicar os negócios da família. Multiplicar para o próprio bolso, é claro. Aliás, Isadora continuou com naturalidade. Meu pai recebeu uma proposta interessante de uma empresa holandesa. 15 milhões de euros para o desenvolvimento de um projeto imobiliário na Europa. Henrique quase engasgou com o vinho. 15 milhões de euros? Exato. E como você vai ter procuração total, pode negociar direto com eles. Seria um excelente primeiro projeto para você comandar sozinho. Sozinho? Meu pai quer testar sua capacidade de liderança. Se der certo, você assume todos os negócios internacionais da empresa. Henrique estava nas nuvens. 15 milhões de euros que ele acreditava poder desviar integralmente para suas contas na Suíça. Quando posso começar as negociações? Semana que vem vou te passar todos os contatos. Naquela noite, Henrique mal conseguiu dormir de tanta empolgação. 15 milhões de euros, dinheiro suficiente para ele, Lorena e o filho viverem como reis para o resto da vida. Isadora, deitada ao lado dele, também não dormiu. Mas não era de empolgação, era de expectativa pela vingança que estava prestes a se concretizar. Na manhã seguinte, Henrique saiu cedo, dizendo que ia resolver questões bancárias urgentes. Na verdade, pegou a estrada para Campos do Jordão, onde Lorena o esperava. Meu amor, nossa vida vai mudar completamente. Como assim? Lorena perguntou curiosa. Consegui acesso a 15 milhões de euros. Em um mês estamos livres. 15 milhões, Henrique? Isso não é arriscado demais? Você não entende. A Isadora praticamente entregou o dinheiro na minha mão. Ela é tão ingênua que nem vai perceber o golpe. Se eles soubessem que cada palavra estava sendo captada pelo microfone que o detetive havia plantado na janela do apartamento. E depois que você pegar o dinheiro? Lorena perguntou. Aí fingimos que descobrimos uma incompatibilidade irreconciliável. Peço o divórcio, caso com você e sumimos para a Europa. Tem certeza que vai dar certo? Absoluta. A Isadora vai ficar tão arrasada que vai aceitar qualquer acordo só para se livrar logo de mim. Enquanto isso, Isadora estava no banco, criando a conta fantasma que receberia os 15 milhões de euros que Henrique pensava estar roubando. Doutora Isadora, explicou o gerente. A conta foi configurada para parecer uma transferência internacional real, mas o dinheiro fica bloqueado aqui mesmo. Perfeito. E os extratos vão mostrar exatamente o que eu quiser que mostrem? Exato. Ótimo. Quando meu marido acessar essa conta, quero que ele veja exatamente 15 milhões de euros depositados. Será feito. Mais uma coisa. Quero que cada acesso dele à conta seja registrado com data, hora e localização exata. Sem problema. Isadora saiu do banco com um sorriso sinistro. A armadilha estava montada. Agora era só esperar Henrique cair. Naquela tarde, ela ligou para ele. Amor, tenho uma surpresa. Que surpresa? Henrique perguntou do apartamento em Campos do Jordão. Os holandeses adiantaram a negociação. Você pode fazer a primeira transferência ainda hoje. Henrique quase desmaiou de felicidade. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Já enviei todos os dados da conta para seu e-mail. Isadora, você é incrível. Te amo tanto. Eu também te amo. Ela mentiu com perfeição. Boa sorte com sua primeira grande negociação internacional. Henrique desligou e imediatamente abriu o e-mail de Isadora. Lá estavam todos os dados da conta holandesa para onde ele deveria transferir os 15 milhões. Lorena! Ele gritou. Nossa liberdade começou agora.
2 horas depois, Henrique executou a transferência de 15 milhões de euros para a conta que acreditava ser sua salvação. Na verdade, havia acabado de assinar sua própria sentença de prisão. Do outro lado da cidade, Isadora recebia a confirmação de que a transferência havia sido executada e totalmente documentada. Marcelos, ela ligou para o advogado. Ele mordeu a isca. Perfeito. Agora temos crime de estelionato em flagrante com valor qualificado. Isso são 15 anos de cadeia garantidos. Quando atacamos, damos mais uma semana. Deixamos ele se envolver ainda mais. Quanto mais operações ele fizer, mais enterrado vai estar. Isadora desligou e olhou pela janela do apartamento. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida. Pessoas trabalhando honestamente, lutando pelos seus sonhos. Henrique havia escolhido o caminho da mentira e do crime. Agora ia pagar o preço mais alto que alguém pode pagar: perder absolutamente tudo. Uma semana depois da transferência dos 15 milhões, Henrique estava no auge da arrogância. Achava que havia executado o golpe perfeito e já planejava os próximos passos para se livrar definitivamente de Isadora. Naquela sexta-feira, ele acordou especialmente animado. Era o dia em que oficializaria o pedido de divórcio e começaria sua nova vida com Lorena. Amor, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse a Isadora durante o café da manhã. Claro, pode falar. Ela respondeu, servindo ovos Benedict, receita que havia aprendido especialmente para ele. Tenho pensado muito sobre nosso casamento, sobre nosso futuro. Isadora fingiu preocupação. Aconteceu alguma coisa? Não é que aconteceu algo específico. É que acho que crescemos em direções diferentes. Como assim? Henrique respirou fundo, preparando o discurso ensaiado. Isadora, você é uma mulher maravilhosa, mas sinto que somos incompatíveis. Você tem suas ambições na empresa da família. Eu tenho meus projetos independentes. Henrique, você está pedindo o divórcio? Estou sugerindo que conversemos sobre uma separação amigável, sem brigas, sem escândalos. Algo civilizado entre duas pessoas maduras. Isadora começou a chorar. Uma performance digna de Oscar. Mas eu te amo tanto. O que fiz de errado? Você não fez nada errado. É só que descobri que preciso de mais liberdade para crescer profissionalmente. É outra mulher? Henrique fingiu indignação. Como pode pensar uma coisa dessas? Jamais te trairia. Cínico. Naquele exato momento, Lorena estava grávida de 5 meses do filho dele. Henrique, por favor, vamos tentar terapia de casal. Não desista de nós assim. Minha decisão está tomada. Já falei com meu advogado. Seu advogado? Quando? Ontem. Ele disse que podemos resolver tudo rapidamente, se não houver contestação. Isadora se levantou da mesa, aparentando estar destruída. Preciso de um tempo para processar isso. Vou ficar uns dias na casa dos meus pais. Acho uma boa ideia, Henrique disse, mal conseguindo disfarçar o alívio. Só me promete uma coisa. O quê? Que não vai mexer em nada dos nossos bens até conversarmos direito. Preciso entender toda a situação financeira antes de assinar qualquer papel. Claro, amor. Não vou mexer em nada. Mentira. Henrique já havia transferido mais 2 milhões para contas no exterior na semana anterior. Isadora saiu de casa carregando uma mala, interpretando perfeitamente o papel de esposa abandonada e destruída. Henrique mal conseguiu conter a felicidade ao ver o carro dela desaparecendo na esquina. Finalmente, estava livre para acelerar o plano final. Assim que Isadora saiu, Henrique ligou para Lorena. Meu amor, consegui. Pedi o divórcio. Sério? Como ela reagiu? Exatamente como eu previa. Chorou, implorou, mas no fim aceitou.
Em 2 semanas estamos livres. Não consigo acreditar. Finalmente vamos poder ficar juntos de verdade. E tem mais. Ela saiu de casa. Temos o apartamento só para nós, pelos próximos dias. Henrique, isso não é arriscado? E se alguém nos ver? Que diferença faz? Em 2 semanas todo mundo vai saber mesmo. O que Henrique não sabia é que Isadora não havia ido para a casa dos pais. Estava em um hotel a 5 quarteirões de distância, coordenando a operação final que destruiria sua vida. Marcelos, ele mordeu a isca do divórcio. Agora podemos atacar. Perfeito. A Polícia Federal está pronta. Temos mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas, prisão preventiva, tudo. E a Receita Federal já identificou todas as movimentações suspeitas. Ele deve 15 milhões em impostos sonegados. Quando executamos? Segunda-feira de manhã. Vamos pegar ele de surpresa. Marcelos, quero estar presente quando prenderem ele. Isadora, isso pode ser perigoso. Quero ver a cara dele quando descobrir que foi enganado por uma bonequinha de porcelana, murmurou Isadora. Naquela tarde, Henrique trouxe Lorena para o apartamento. É ainda mais luxuoso do que eu imaginava, disse ela, admirando os móveis caros e as obras de arte. Em breve, tudo isso vai ser nosso, respondeu Henrique, abraçando-a por trás. Nosso? Espero que ela não fique com a maior parte no divórcio. Meu amor, você me subestima. Quanto conseguiu transferir? 22 milhões de reais até agora. Mais os 15 milhões de euros do negócio holandês. Somos milionários, Lorena. Eles comemoraram fazendo amor no quarto que Henrique havia dividido com Isadora. A ironia era cruel, mas eles estavam cegos demais para perceber. Do hotel, Isadora assistia tudo através das câmeras de segurança que havia mandado instalar secretamente no apartamento. Cada momento íntimo de Henrique com Lorena estava sendo gravado para uso no processo de divórcio. Pelo menos não preciso mais fingir que sinto alguma coisa por esse verme, murmurou, fechando o laptop. O sábado e o domingo passaram como um borrão de felicidade para Henrique. Ele e Lorena viveram como um casal apaixonado. Fizeram planos para o futuro, escolheram nomes para o bebê, sonharam com a vida que teriam na Europa. Henrique, você acha que a Isadora vai criar problemas? Perguntou Lorena no domingo à noite. Impossível. Ela é mole demais para brigar. Além do mais, o que ela pode fazer? Não tem como provar nada. Na segunda-feira de manhã, Henrique acordou cedo para ir ao banco confirmar as últimas transferências. Estava especialmente animado. Finalizaria o processo de limpeza das contas naquele dia. Às 7 horas, beijou Lorena e saiu, sem imaginar que seria o último dia de sua vida como homem livre. Às 8 em ponto, enquanto Henrique estava no banco, 10 agentes da Polícia Federal bateram à porta do apartamento. Lorena, ainda de roupão e sonolenta, atendeu. Polícia Federal. Mandado de busca e apreensão. Deve haver algum engano. A senhora é Lorena Castro? Sou. Está presa por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Lorena desmaiou na hora. No banco, Henrique transferia os últimos 2 milhões para a Suíça quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Henrique Ferreira. Ele se virou e viu 2 homens de terno mostrando distintivos. Polícia Federal. O senhor está preso. Preso? Por quê? Deve haver algum engano. Estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Quer que continue? Henrique ficou lívido. Isso é impossível. Eu não fiz nada. Pode explicar os 22 milhões que desviou das contas da família Vasconcelos? Perguntou um dos agentes. O sangue de Henrique gelou. Pode explicar a conta falsa na Holanda, onde tentou depositar 15 milhões de euros?
Conta. Falsa? Gaguejou. E pode explicar por que sua esposa tem gravações suas confessando todos esses crimes? O mundo desabou. Isadora sabia de tudo. Enquanto Henrique era algemado, Isadora entrou no banco, acompanhada dos Marcelos, William e de Joaquim, seu pai. Olá, querido, disse com um sorriso gelado. Surpreso em me ver? Isadora, eu posso explicar. Explicar o quê? Que me chamou de vaca gorda? Que disse que sente nojo de mim? Que roubou 22 milhões da minha família? Henrique tentou falar, mas as palavras não saíram. Ah, e antes que pergunte, continuou Isadora impiedosa, a Lorena também foi presa. Ela está bem, não se preocupe. O bebê de vocês vai nascer na cadeia, mas pelo menos vai nascer. Isadora, me escuta. Não, agora é você quem me escuta. Ela se aproximou falando baixo, apenas para que ele ouvisse. Você achou que estava lidando com uma bonequinha de porcelana? Achou que era mais inteligente do que uma família que construiu um império de milhões? Henrique estava em choque total. Cada transferência que você fez foi documentada. Cada conversa com Lorena foi gravada. Cada mentira que me contou foi registrada. Tenho evidências suficientes para te manter preso pelos próximos 15 anos. Por favor, foi você quem disse que nossas vidas juntos eram um inferno. Foi você quem planejou me roubar. Isadora, eu me arrependo. Tarde demais. Você não queria uma esposa rica e ingênua? Parabéns. Conseguiu. Mas descobriu que rica e ingênua são coisas muito diferentes. Nesse momento, chegou outro policial com notícias devastadoras. Senhor Henrique, a Receita Federal bloqueou todas as suas contas, incluindo as da Suíça e das Ilhas Cayman. Como vocês descobriram as contas no exterior? Perguntou em pânico. Isadora sorriu friamente. Querido, você realmente achou que eu não sabia que você mexia no computador de madrugada? Eu hackeei seu celular há 3 meses. Tenho acesso a tudo. E-mails, senhas, contatos, conversas. Henrique estava completamente arrasado. Então, tudo foi um plano? Desde o dia em que ouvi você falando com seus padrinhos. Desde o momento em que descobri que você me odiava e só queria meu dinheiro. Os 15 milhões de euros? Nunca existiram. A conta holandesa era falsa. O dinheiro ficou bloqueado aqui no Brasil o tempo todo. Mas eu vi o extrato. Você viu o que eu quis que você visse. Informática não é tão difícil assim quando se tem recursos. Henrique finalmente entendeu a dimensão do que havia acontecido. Havia sido completamente manipulado por uma mulher que considerava inofensiva. Isadora, nosso casamento. Você sentiu alguma coisa real por mim? Ela o olhou nos olhos pela última vez. Senti. Por exatamente 2 anos. Até descobrir que tipo de homem você realmente era. Agora sinto pena da Lorena, que vai criar um filho sozinha. Sinto pena da criança, que vai crescer sem pai, mas por você não sinto absolutamente nada. Henrique foi levado algemado para a viatura da polícia. Na calçada, dezenas de curiosos e jornalistas fotografavam e filmavam tudo. Como se sente ao descobrir que foi enganado pela própria esposa? Gritou um repórter. Henrique não respondeu. Estava em choque demais para processar o que havia acontecido. Dentro da viatura, teve tempo para refletir sobre cada erro que havia cometido. Cada mentira, cada traição, cada momento de arrogância que o levou até ali. Subestimou completamente Isadora. Achou que por ser rica e protegida, ela seria ingênua e indefesa. Mas por trás daquela aparência delicada, havia uma mente estratégica e recursos ilimitados para destruir quem ousasse traí-la. No tribunal, 3 dias depois, Henrique tentou uma última cartada. Meritíssimo, peço clemência.
Minha esposa me armou uma cilada. Ela me induziu aos crimes. O juiz o olhou com desdém. Senhor Henrique, o senhor está dizendo que foi obrigado a roubar 22 milhões? Que foi forçado a trair sua esposa? Que alguém o ameaçou para que mentisse e enganasse? Não, mas não é bem isso. O senhor cometeu os crimes por livre e espontânea vontade. O fato de sua esposa ter descoberto e reunido evidências não constitui armação, constitui justiça. Henrique foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Lorena pegou 5 anos, mas teve direito à prisão domiciliar por estar grávida. O bebê nasceu alguns meses depois, um menino como Henrique havia sonhado. Mas ao invés de Henrique Júnior, Lorena registrou apenas como João Gabriel de Castro, sem o sobrenome do pai criminoso. Isadora, enquanto isso, reconstruiu sua vida completamente, assumiu a presidência da empresa da família, multiplicou os negócios por 5 e se tornou uma das mulheres mais poderosas do Brasil. 2 anos depois, casou-se com William Tavares, advogado e irmão de Marcelo Tavares. Fazia parte da equipe de advogados do escritório de advocacia Tavares e que também havia ajudado a destruir Henrique. Desta vez, casou-se com um homem que a amava de verdade, que respeitava sua inteligência e jamais tentaria enganá-la. Na prisão, Henrique recebia cartas de Lorena de vez em quando. Ela havia se mudado para o interior, trabalhava como professora e criava o filho sozinha. Nunca mais quis vê-lo. Ele passava os dias pensando em como tudo havia dado errado. Como havia perdido uma mulher que realmente o amava por ganância e arrogância. Como havia destruído não apenas a própria vida, mas também a de Lorena e do filho inocente. Uma carta de Isadora chegou no 3º ano de prisão. Henrique, espero que esteja bem na prisão. Queria que soubesse que me casei de novo, desta vez com um homem que me ama de verdade, que jamais me trairia ou mentiria para mim. Também queria que soubesse que perdoei você, não porque você merece perdão, mas porque carregar ódio só me fazia mal. Você me ensinou lições valiosas sobre confiança, caráter e como identificar pessoas falsas. Por isso, estranhamente, sou grata. Espero que use esses anos de prisão para refletir sobre o tipo de homem que quer ser quando sair. Espero que aprenda que amor verdadeiro vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Sua ex-esposa, Isadora Vasconcelos Tavares. Henrique chorou ao ler a carta, não de raiva ou autocomiseração, mas de arrependimento genuíno. Havia perdido a melhor coisa que já teve na vida por ganância e estupidez. Isadora, por outro lado, vivia feliz com William Tavares. Tiveram 2 filhos e construíram uma família baseada em amor real, respeito mútuo e honestidade total. Às vezes, ela pensava em Henrique, mas sem raiva, apenas com pena de um homem que havia escolhido o caminho errado e pagado o preço mais alto possível. A vingança estava completa, mas no silêncio daquela vitória amarga, ela descobriu que a maior conquista não era ver o inimigo derrotado, e sim perceber que dentro dela havia nascido uma nova mulher. Uma mulher que já não se deixava enganar, que não se ajoelhava diante de falsas promessas e que finalmente tinha coragem de olhar nos olhos da vida e dizer: eu mereço mais. Foi nesse instante que a revelação veio como um choque. Tudo o que ela havia vivido, as dores, as humilhações, as lágrimas escondidas no travesseiro, não tinham sido castigos, mas um treinamento invisível. A vida não estava contra ela. A vida estava moldando sua força, afiando sua consciência e preparando-a para enxergar o que muitos jamais percebem. Não é sobre vingança, é sobre libertação. Hoje ela entende. O verdadeiro poder não está em ferir de volta,
mas em se transformar a ponto de jamais ser ferida da mesma forma. A felicidade não mora na queda de quem te traiu, mas no brilho de quem você se torna depois de sobreviver ao pior. E foi assim que, no fim da linha, ela não apenas venceu, ela renasceu. E lembre-se, a vida sempre guarda uma última carta, e às vezes, quando você menos espera, a revelação que parecia destruição é, na verdade, o início da sua salvação. Até a próxima história, porque você sabe, o destino sempre tem um novo capítulo surpreendente esperando para ser contado.